Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 73, e hoje temos connosco Luís Sarmento. Viva Luís, tudo bem? Viva, olá, tudo bem? É um prazer estar aqui convosco. Olha, prazer é todo meu. Começamos sempre com uma pergunta muito desafiante, até para o homem da área de tecnologia com estes apps todos de IA, que é a perguntinha mais simples, que é quem é o Luís Sarmento? E falar aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica. Olha, eu gosto de dizer que o Luís Sarmento é um engenheiro do século passado, o que é verdade, e acho que é verdade em múltiplos sentidos, porque acho que já fiz uma carreira que passou por várias fases da tecnologia, e olha, agora estamos a falar nestas coisas de inteligência artificial, já havia inteligência artificial em várias fases, não é? E, portanto, acho mesmo que sou um bocadinho do século passado. Eu formei-me em engenharia eletrotécnica, na Uhum, FEU, em 1999. Foi um curso que praticamente não exerci. Acho que muitos engenheiros eletrotécnicos uhum, uh, praticamente tiram o curso e começam a trabalhar em informática ou numa área muito próxima, começam praticamente de seguida a programar. E foi um bocadinho o que aconteceu comigo, e desde essa altura acho que nunca mais fui um eletrotécnico, fui simplesmente uma pessoa que programava, apesar de ter formação em eletrotecnia. Depois, acabei por tirar o mestrado em Inteligência Artificial, comecei-me a aproximar um bocadinho mais das áreas em que estou a trabalhar agora, tive algum trabalho também como investigador em projetos académicos. uhum. Continuei essa carreira tradicional durante algum tempo, tirei doutoramento, terminei o doutoramento em 2010, e nessa altura já estava um pouco farto da academia, de investigação mais Claro. nesse ambiente, e decidi transitar para um projeto que já tinha começado anteriormente com o Portugal Telecom, Uhum, aliás, com o SAP. Trabalhei uns anos na SAPO, em uhum. 2010 e 2012. Era uma empresa muito, muito interessante, é uma grande escola de engenharia em Portugal, já Excelente. não existe da forma que existia na altura, mas na altura, digamos que o Sapo, eu recordo, tinha aquele frenesim de uma espécie, eu não digo de um Google português, porque não tinha essa É, dimensão, mas sim. havia Essa ligação, sim, sim. havia essa ligação e havia esse quase charme ambiente tecnológico. E, portanto, foi muito bom. Depois acabei por sentir que precisava ainda de desafios maiores. Atirei-me em 2012 para a Amazon, estive em Seattle durante uns anos e tive a liderar algumas equipas de investigação na área de search, de pesquisa na web, Uhum, pesquisa no motor de pesquisa. Trabalhei um bocadinho também com a Alexa, também áreas que ah, têm com a pesquisa por voz. E depois, para aí em 2016, meados, 2017, já não me recordo muito bem, voltei uhum. para Portugal, trabalhei numa startup muito interessante, que ainda existe, e na altura fui CTO durante algum tempo dessa startup, a Tony Cap, que tem Ah, crescido sim, bastante. sim. Sim, sim. Depois, acabei por razões pessoais por sair e fui para Londres, para a Google. Tive lá um ano e meio, e depois achei que já estava numa altura, já estava com 40 e alguns anos, achei que estava numa altura que tinha de contribuir para o ecossistema de uma forma diferente, Claro. entretanto, arranquei com o Hugo Penedones e com a Clara Gonçalves o projeto que estou atualmente, que é Sim. Emotiva, em 2021, no início de 2021. Portanto, vai fazer agora 3 anos, no início do próximo ano, tem 2 anos e qualquer coisa. Pronto, sou uma pessoa que tem passado por assim várias fases tecnológicas e a nível de empresas, portanto, gosto de voltar a sublinhar que sou um engenheiro do século passado. Boa, excelente. Diz-me uma coisa, como é que nasceu esse projeto Indutiva Research Lab, ou seja, aos dias de hoje? Como é que foi essa jornada desde 2021 assim? Olha, foi muito interessante, foi muito, como se costuma dizer, foi um caminho também de aprendizagem, de percepção da complexidade das coisas, de ganhar um bocadinho mais de humildade, porque as coisas não são fáceis. Nós começamos, mas ao mesmo tempo foi muito surpreendente e levou-nos a um ponto onde se calhar nós não estávamos à espera. E, portanto, Sim. foi uma aventura, no sentido mais aberto, não é? Foi uma aventura. Nós começamos o projeto, eu e o Penedones, no início, aliás, já estávamos a falar há algum tempo, o Pedro Pedrosos fez uma carreira semelhante à minha, embora noutras empresas, trabalhou bastante na Microsoft e depois na Google barra DeepMind, e portanto ambos vínhamos, e eu tinha da Google, da Amazon, e ambos vínhamos com uma inspiração de criar em Portugal uma empresa
Um Uhum. bocadinho na linha destas empresas que nós temos visto muito na área da inteligência artificial e que crescem muito rapidamente e que têm Sim, assim, depois não é assim tão rápido que crescem, mas que crescem mesmo muito, não é? Tipo as claro. DeepMind, ou agora, por exemplo, a OpenAI, não é? OpenAI, sim. Embora a OpenAI também tenha começado já há bastante tempo, em 2015 ou 2016, não é uma empresa assim tão Isso mesmo, recente, isso demorou mesmo. bastante a crescer. Mas nós vínhamos com uma ideia de que seria possível fazer isso em Portugal, e nós tínhamos essa vontade de fazer, nós sentimos que havia talento, que havia um contexto que permitia fazer isso, e decidimos arrancar essa empresa. Ou seja, imagina criar uma espécie de um DeepMind, uma coisa parecida com o DeepMind em Boa. Portugal, sabendo que nunca iríamos entrar em confronto direto com essas grandes empresas, e portanto escolhemos um nicho que ainda não estava a Uhum. ser explorado e que tem crescido bastante. Já existiam algumas coisas no DeepMind e em Sim. algumas empresas, que é a utilização da inteligência artificial, não para estas coisas de bots ou de Uhum. diálogo, e eu aí já te digo porque é que não nos metemos aí, mas para outras Uhum. coisas que estavam a surgir, nomeadamente a aplicação da inteligência artificial a processos industriais, ou a processos de ciência, ou a processos de engenharia. Talvez o ícone dessa Uhum. subárea seja o projeto AlphaFold, que aliás o Penedoros Uhum. participou, que é aquele projeto em que se utiliza métodos de aprendizagem automática, de inteligência artificial, para prever a estrutura tridimensional de proteínas a partir da sua sequência, ou seja, se tem apenas a sequência de aminoácidos, depois quer Sim. saber qual é a forma que a proteína vai realmente ter quando largada Uhum. em água, quando em contacto com outras quando Certo. está no certo meio. Reparem, e isso aí é uma tarefa que tem muitos anos, a nível computacional, há muita gente a Sim. fazer isso, mas a questão da inteligência artificial entrou recentemente e, ao ser atacada usando técnicas de inteligência artificial, este problema ficou quase praticamente resolvido, ou seja, conseguiu avanços muito grandes em muito pouco Claro. tempo, que não se conseguiram fazer nos últimos 30 anos. Um bocadinho inspirado por este tipo de problemas, e há muitos destes problemas, nós queremos fazer algo parecido em Portugal. Pronto, e foi assim que começou esta ideia louca de, ok, vamos tentar montar algo deste género, que trabalha nestas áreas, e não Sim. nas áreas em que está, por exemplo, a OpenAI. Não que nós Claro. tivemos muito pouco a OpenAI está a fazer, mas tendo estado na Google e noutras empresas grandes, nós sabíamos que abrir uma startup nessas áreas era muito arriscado. Íamos ser comidos Sim. vivos muito Era rápido. mais um, né? Era mais um no meio Temos do mais oceano. um, temos mais um a ser arrastados por um tsunami. Ou seja, ou teríamos muita sorte, ou iria Claro. existir uma empresa qualquer, que por acaso foi a OpenAI, que ia entrar e ia arrebentar com tudo, e depois surgem mais duas ou três que arrebentam com tudo, não é? E, portanto, nós Claro. sabíamos à partida que não queríamos estar nessa área. E por isso é que fomos para uma área de ciência, mais de machine learning na ciência, ou na indústria, ou na engenharia, e andamos um bocadinho por aí. E foi por aí que começamos, que não é o que Mas somos acho, agora, então tivemos uma evolução grande. claro, mas acho bastante relevante o que estás a partilhar, Luís, porque muitas vezes, não sei se é a tua sensibilidade até pela experiência que tens nas multinacionais, mas também como no mundo, estamos chamados de startups, que vocês segmentaram muito bem onde iam estar. E por Sim, vezes eu considero-nos só um desafio, porque às vezes as pessoas têm a sensibilidade de dizer que vamos fazer um bocadinho de tudo, né? E depois sim. perdemos. E depois, se calhar, gastamos energia onde já estão todos e realmente temos de ter um valor que faz uma diferença enorme. E aí somos mais um, né? Aquela coisa do oceano azul e do oceano vermelho, ou então vamos por ali, onde teoricamente não está tanto explorado, né? Foi um bocadinho a vossa decisão, né? Nós decidimos ir um bocadinho por esse ambiente que estava menos explorado, mas também tem outros desafios, ou seja, o que acontece é que realmente nós sabíamos que não queríamos estar na área onde, mais tarde ou mais cedo nós achávamos que ia aparecer uma empresa como apareceu tipo OpenAI, Sim. ou seja, Era uma a questão de Google. tempo, né? Era uma Sim, questão de tempo. Nós sabíamos que era uma questão de 1, 2 anos, e nós não queríamos estar aí. E, portanto, acho que não nos enganamos muito, porque, entretanto, apareceu a OpenAI e depois já têm aparecido os outros. Aliás, na altura que eu estava na Google já se trabalhava com essas tecnologias, portanto eu já sabia que mais tarde ou claro. mais uma empresa, a Google iria lançar uma coisa dessas. Aliás, a Uhum. Google aliás, foi bastante lenta, nem se percebe muito bem porquê, mas A foi porque reagir, né? Certo, também achei. mas tinha a tecnologia. Eu lembro de trabalhar com Pois, tecnologia sim. muito próxima daquela que depois a OpenAI pôs cá fora, não é? E, portanto, foi um bocado estranho. Mas, portanto, nós sabemos disso. Agora, ao entrar para uma área que também não há muita, onde parece que não há muita gente, é assustador porque começas a imaginar, mas será que nós estamos a ver isto bem, não é? Quer dizer, estou aqui sozinho, ou estou aqui mais ou Certo. menos.
E não estávamos totalmente sozinhos. Havia uma série de startups a fazer algum trabalho, mas Não eram havia áreas. aquele nome tão chamado, não chamaria, Havia né? nomes clássicos, ou seja, o que nós entramos por uma área onde as soluções que existiam eram soluções clássicas, eram aquelas soluções que já existiam há 20 ou 30 anos, eram soluções apresentadas pelas grandes casas que fazem software de simulação, essencialmente. Claro, Ou seja, quando vais para a área de ciência, o mundo computacional que existe não é um mundo de IA, isso é recente, é o claro. mundo da simulação, ok? Dos softwares de dinâmica de Sim, fluido. teste, validação, experimentação, isso tudo. E mesmo de simulação física, não é? Os Claro. softwares tipo ANSYS ou tipo os CADs da vida, coisas desse género, Uhum. é um tipo de software diferente. E essas empresas ainda não foram, ou melhor, na altura ainda não estavam expostas, não tinham sido disrompidas pela inteligência artificial. E é aí que nós queríamos entrar. Portanto, aqui o problema Boa. era, nós não queríamos ser comidos por uma Google, ou por uma Facebook, ou por uma Amazon, mas íamos contra gigantes que já estavam estabelecidos, só que não estavam a usar esta tecnologia. Portanto, estávamos a tentar ser disruptivos, nós e mais uma série de pequenas startups. Mas para nós era Certo, relativamente desconhecido, porque nós éramos pessoas que vinham da inteligência artificial. Portanto, aqui os claro, desafios outros era, ok, eu estou a entrar numa sala em que ninguém me conhece, não é? Eu venho de claro, uma sala onde algumas pessoas me conheciam, eu conhecia as pessoas lá, claro. agora estou numa sala em que ninguém me conhece. E eu acho que consigo fazer alguma coisa nesta sala, mas não tenho a certeza. E, portanto, o drama é um bocadinho outro. E o que é que acontece? Apesar de eh, Uhum. não seres mais um, também não sabes muito bem o que é que vais fazer. Ou seja, não sabes como é que começas uma conversa. Imagina, chegas a uma sala que Claro. ninguém conhece, Sim, não sabes como é que vais começar a como é que abres conversa. a conversa de um tema deste, não é? É assim muito. É. E, portanto, também tivemos cerca de um ano e meio, depois da nossa formação, a tentar perceber o que é que poderíamos fazer. E experimentamos bastantes coisas, e, portanto, houve assim uma certa dispersão no início, para tentar perceber, apenas para conhecer o ambiente. Boa. E acho que isso aí é um grande desafio, onde acho que não há muitas startups que têm essa possibilidade de experimentar durante um ano e meio, como nós, um ano e Claro. meio, 2 anos. A nós correu bem, porquê? Uh, porque felizmente acho que tanto eu como o Hugo, como founder, depois é claro que se juntou, mas especialmente tanto eu como o Hugo, que vínhamos das Facebooks, ou desculpa, neste caso, das Amazones, das Googles, Das Google, sim. isto é um facto, quer dizer, tu acabas por ganhar algum dinheiro nessas empresas que te permite depois jogar um bocadinho e arriscar um bocadinho. Estás a Claro. perceber? Nós tivemos essa estrutura que nos permitiu experimentar um bocadinho, contratar algumas pessoas e ir jogando até ganhar a sensibilidade do problema. E acabamos Claro. por perceber qual era o problema, depois de um ano e meio. E era um problema Boa. diferente daquele que nós julgávamos que era, que também é um clássico, não é? Quer dizer, Certo. que começas uma empresa a julgar que vais fazer uma coisa, ou que E vais depois descobres. e depois descobres que não é uma coisa que é bastante diferente, que não tem nada a ver. E E às é que vezes, e desculpa de interromper, às vezes não é por estares errado, é porque o mercado assim não vê como uma necessidade, se calhar, o timing, né? Às vezes, onde sim, aparece, não. acho que é o timing e acho que nós estávamos a tentar resolver problemas, como tu dizes, para os quais a indústria. Muitas vezes, nós quando olhamos para estes exemplos, tipo, imagina, DeepMind, não é? E Uhum. pensamos, "Epá, estes gajos estão a fazer uma coisa incrível e estão a conseguir vender para Sim, aquela empresa e para aquela empresa. Mas isso é um exemplo, é um péssimo exemplo. Porquê? Porque é uma exceção de uma exceção que, apesar de ser inspirador, é uhum. dificilmente replicável e só acontece quando há muitas coisas a acontecer em paralelo que ajudam. A maior parte das startups não vai ter um contexto. Capacidade para fazer isto. Investimento, pessoas, Não há tempo. contexto, não há. Repara, é uma startup que surge a partir de investigadores das melhores universidades britânicas, num país ou num ambiente em Londres, onde Cultura, há imenso, né? imenso venture capital, onde se tornam rapidamente visíveis, que têm ligações depois a empresas que conseguem pôr-lhes mais dinheiro, têm Claro, financiamento. Assim, isso não é realidade portuguesa, ok? Não é realidade claro. portuguesa. E também não da minha perspectiva e daquilo que eu tenho visto, também não é execuível dizer, mas vocês podem estar em qualquer lado e podem aceder ao capital de qualquer lado. Não é verdade isso também, na realidade. Porquê? Porque Uhum. o capital é um mercado e, portanto, toda a gente, todo mundo está a aceder a esse mercado que pode estar concentrado em Londres ou no Silicon Valley, mas estamos a combater com todos. Portanto, Claro. naturalmente, aqueles que têm a vantagem de estar mais próximos, como em tudo na vida, têm um acesso mais próximo a esse mercado e têm sempre vantagem. E, portanto, Uhum. não é a mesma coisa levantar dinheiro em Portugal, mesmo sendo Sim. de capacidade, ou as mesmas pessoas não estarem em Londres ou no Valley, onde há outras condições, há outros contactos. Portanto, não é a mesma coisa. E, portanto,
acho que há uma certa lição também de humildade de perceber quais são as ferramentas e quais são os Pronto, meios que tens realmente disponíveis em Portugal para levantar dinheiro e claro, possível para chegar lá fora, mas não é transponível, não é, olha, aconteceu claro. isto no Mine, vou fazer o mesmo em Portugal. Isso Sim. não é, Não é só replicar, né? Que parece tão fácil às vezes. não é. Diz-me uma coisa, no meio desse conceito que vocês têm, ou seja, um processo a nível de desenvolvimento, vamos lá, nos domínios de ciência, algum projeto, porque as pessoas muitas vezes fixam ali, mas esquecem-se de automação, por isso há aqui um conjunto de passos anteriores que têm que ser garantidos. Algum projeto que tu gostasses de destacar nessa área que vocês tenham desenvolvido? Um ou dois, não sei, que tu Nós gostasses de trabalhamos, partilhar. assim, alguns que eu não te posso falar, mas posso Não, não pretendo dos nomes, mais o projeto em si, ok? genérico. Não, não. Nós trabalhamos É. bastante num projeto relativamente grande na área da biotecnologia, que é onde há bastante espaço para fazer este género de trabalhos, ok? E, portanto, Uhum. parece que é uma das áreas onde há bastante necessidade, porque se pensares, hoje em dia, grande parte da investigação que tens de ciências da saúde envolve, por um lado, tu fazes muitos testes de laboratório, por outro lado, recolheres dados e tentares fazer alguma coisa com os Certo. dados, usas os testes de laboratório para criar dados, para obter dados. Uhum. Mas os testes de laboratório tipicamente são muito dispendiosos. E se tu Certo. conseguir, de alguma forma, usar modelos Reduzir, não é? para reduzir os testes de laboratório ou para afunilar os testes de laboratório, isso tem muito valor, porque podes fazer com que, em vez de teres de fazer, imagina, 10 testes ou 100 testes, faças um teste, reduzes 10 vezes o número de testes que tens de fazer. E Claro, isso reduz mesmo o custo de desenvolvimento de um fármaco ou de um determinado claro. processo que queres estabelecer e que queres desenvolver. E, portanto, há muito espaço para melhoria. É uma indústria que ainda tem muito espaço para ser desrompida e há muitas outras em que há processos muito caros, por exemplo, que envolvem imenso consumo de energia, por exemplo, processos industriais que envolvem imenso consumo de energia ou matérias-primas muito caras. Todos esses processos, que normalmente têm custos elevadíssimos, têm, diria, um grande potencial de serem otimizados através de técnicas de dados, de machine learning e de Sim, simulação, este conjunto. Portanto, nós trabalhamos um bocadinho por aí. Agora, se eu estou a fazer aqui a ponte, que é, claro. até por esse projeto e por outros que nós fomos fazendo, nós e, portanto, o que Ah, acontece é força, que, desculpa, houve aqui uma perda só. Sim, não, força, desculpa. não sei se me apanhaste, estava a dizer que, Não, força, se puderes então, repetir só para ficar aqui. sim, estava a dizer, no processo de desenvolvimento das soluções para tal projeto de biotecnologia, nós Certo, acabamos por nos aperceber que há necessidades prévias, ou seja, o grande bottleneck para desenvolvimento destas soluções não é, digamos, os 10 ou 15% finais que realmente dão valor ao produto e resolvem o problema do cliente, mas são os 85% de trabalho de engenharia que lhes estão associados, tem a ver com infraestrutura, tem a ver com como é que tu montas, como é que tu ligas as coisas todas, e que são trabalho chato, de sim, operações, de engenharia, que têm imenso valor. E, portanto, nós começamos a percebermos que, ok, se calhar não nos faz sentido estar a competir com mais outras não sei quantas empresas que estão a trabalhar para aqueles 15% finais do produto, porque há certo, muitas pessoas a tentar fazer isso, e vamos estar a concorrer com certo, outros no mundo todo, e vamos dar um passo atrás e reduzir um bocadinho as nossas ambições, no sentido de que, em vez de estarmos a tentar resolver já o problema do cliente, vamos certo. tentar resolver os problemas daqueles que estão a tentar resolver os problemas dos clientes. Ou seja, demos um passo atrás na cadeia e dissemos, ok, vamos tentar Boa, fornecer empresas como nós, porque estamos a boa. perceber que o passo final, a última milha, é exageradamente difícil se não fizeres uma série de trabalho de engenharia que é preciso fazer. Portanto, nós descemos na cadeia, ou seja, passamos para a camada de Sim, baixo, a camada mais de sim, infraestrutura. certo. E no fim de contas o que vocês quiseram é garantir que se não houver requisitos, por muito Sim, bom, as ideias nunca são concluídas. Por isso vocês tentaram não ir para um nível em que se calhar há lá com mais possibilidades financeiras ou não, vocês voltaram para a parte da infraestrutura onde efetivamente conseguem garantir um trabalho nessa componente. Excelente. Boa. Diz-me uma coisa, estamos Luís. a tirar alguns cortes, não estamos? Agora, agora acho que está estável. Já Aparentemente. está.
Tá. Sim. Sim, ou seja, focaram na infraestrutura. Sim, ficamos na infraestrutura. E, portanto, nós agora somos uma empresa que, apesar de ter passado por este processo todo de desenvolver ciência, de ter projetos de mais científicos, de fazer machine learning para áreas de ciência, chegamos à conclusão que, para sobreviver como empresa, tínhamos de nos colocar não como providers desta solução final, mas como providers dos providers dessa solução final. Que temos uma base muito maior para poder existir como empresa. Acho que foi uma excelente ideia, uma excelente estratégia de abordagem. Acho que é ter uma visão global e Sim. entre aspas, no final do dia não ser, entre aspas, eu acho que, corrijo-me se eu estou a pensar incorretamente, ou seja, essa experiência que tu tiveste, tu e os vossos sócios, Amazon, Microsoft, Google e mesmo a startup cá em Portugal, como é que vocês transportaram esse conhecimento, né, que vocês trouxeram para a Indutiva neste momento que é o vosso dia a dia? Eu acho que nessas ações, por exemplo, que tu estás a partilhar, são alguns deles. Se calhar não fizeram o percurso todo, mas pronto, algumas ideias que gostasses de partilhar nesse sentido. Sim, sim, sim. Olha, posso partilhar algumas. Uma, aliás, já falamos algumas assim. Uma foi perceber onde é que nós não queremos estar. Ou seja, pela própria conhecimento destas grandes empresas, tu percebes que elas são, pá, tsunamis, estás a perceber? Ou seja, pá, em alguns casos são Fórmula 1 e se tu tens um trator ou se tens Claro. um carrinho de mão, se calhar não queres estar a competir com Fórmula 1, ok? Portanto, saberes qual é em que terreno, em que pista é que queres estar. Acho que aprendemos isso só de estar em certos sítios onde percebemos, ok, aqui nós somos comidos logo, portanto, nem vale a pena, Novo. não é? É uma loucura. Portanto, Sim. esse aprendemos. Aprendemos outra coisa que foi a ser ambiciosos, que é, ok, tentar sair daquilo que é pão com manteiga. Desculpa usar este termo, mas há Sim, muito pão com sim. manteiga. Ou seja, não se deve começar com pão com manteiga. Podes acabar com pão com manteiga. E se calhar nós, de certa forma, estamos um bocadinho aí. Mas não deves começar. Porquê? Porque senão vais escolher mal o teu pão com manteiga. Então deves tentar olhar muito mais para a frente para perceber Uhum. algo que acontece muito mais para a frente. Portanto, as primeiras ideias têm de ser realmente muito ambiciosas. E nós já vimos isso dentro das grandes empresas. Elas funcionam bastante assim. Nomeadamente a Amazon funciona muito assim. Portanto, tirar sempre grandes ideias para a frente, tentar realmente pôr uma ideia que seja suficientemente louca para poder funcionar. Se Okay? nós vimos até, se vimos até os líderes que nós vimos nas empresas, seja o OpenAI, Elon Musk da vida, eles são assim, né? Eles lançam Sim. ideias que há X anos ninguém pensaria, né? Desde o espaço, ou carros elétricos e por aí adiante, né? Sim, mas repara, depois acabam por ser coisas bastante práticas, ou seja, depois o Elon Musk, a grande parte do negócio tem a ver com baterias, é uma coisa muito, muito prática, ou seja, estás a perceber, ou seja, tu precisas de traçar uma coisa muito mais para a frente, para depois Uhum. chegares a coisas elementares que estão nesse caminho do que é mais para a frente. E acho que nós aprendemos um bocadinho isso, ou seja, vamos tentar fazer aqui uma coisa louca, tipo um DeepMind, ok? Português, é louco, era louco. Para chegarmos à conclusão que se isso alguma vez fosse para ser construído, nós precisamos de fazer outras coisas antes. E essas coisas antes têm valor por si. Eu acho que essa é uma das Uhum. coisas que aprendemos. Outra coisa que aprendemos foi pá, que é preciso iterar, 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 iterar. Isso também é uma das coisas que se vê muito nas empresas grandes, pelo menos naquelas que eu Sim, conheço, claro. que é tu não tens um processo, desculpa, tu não tens como é que eu dizer, um conjunto de regras também definido, ou seja, tu o que tens é um processo de iteração. Okay? Portanto, tu não partes à partida com uma solução do que é que queres implementar. Ou seja, estas grandes Uhum. empresas tiram estas ideias para a frente, mas depois o processo é um processo de aproximações sucessivas, em que tu aprendes e tentas ter ciclos relativamente curtos de aprendizagem para não ficares demasiado preso a um objetivo, porque esse objetivo pode ir mudando. Portanto, nós também Claro. aprendemos a iterar relativamente rápido. E se pensarmos bem, 1 ano e meio para fazer um pivô destes, bem, assim, eu não acho que seja muito. Acho que é Claro. bastante tempo, acho que é bastante tempo, mas acho que é um tempo necessário para maturares a visão, perceberes porque é que a coisa não está a funcionar, convencer-te a ti próprio, ok, não é mesmo por Claro. aqui. Eu vou desistir, entre aspas, Certo. não estou a desistir, realmente, eu aprendi o que tinha a aprender e agora vou focar noutro sentido. Eu acho que isso também se aprende nas grandes empresas. E depois de resto, acho que há alguns princípios base de liderança, de como é que tu tentas delegar ao máximo, percebes? Certo. Estruturar o mais horizontais possível, fazeres a responsabilização do indivíduo ao máximo, ou seja, deixar correr, leva tu, Certo. não é? Ou seja, não fiques à espera que eu te dê entre aspas, uma ordem ou uma indicação. Faz, Avança. não é?
Avança, Avança, certo. avança, e depois logo se vê. Avança e depois logo se vê, não é? Se fez a geneira, pá, deixa lá, depois a gente corrige, não é? Pronto, eu Claro. acho que isso também aprende um bocado pela cultura das grandes empresas. Sim, e eu até costumo dizer, algumas formações que eu dou, eu costumo dizer às pessoas que toda a gente conhece a Google e se quiser vai a dois sites que estão públicos e vão lá ver os projetos que ainda nem iniciaram e já quase que morreram. Né? Sim, Por isso, essa parte de cultura, mentalidade que as empresas têm que, sim, nós temos essa ambição, mas o projeto pode ser ajustado, pode mudar, pode até não fazer sentido, porque o cliente não há pedidos para o efeito. Eu acho que isso também é essa ginástica mental que nós temos que ter no nosso dia a dia, sim, não é? sim. Não ficar demasiado preso a uma ideia, não é? Ou seja, ter sonhos e ter uma visão do que é que vamos querer fazer daqui a uns anos, mas também não ser super rígido e Claro. ir ir lendo o ambiente, não é? Quer dizer, não vale a Observar, pena né? observar, reagir, observar, e depois a coisa começa a ganhar um bocado de velocidade própria. E como é que tu sentes essa, ou seja, tendo a experiência não só de trabalhar nessas grandes empresas, mas fora de Portugal, que parece que não, às vezes culturalmente é muito diferente, né? Como tu disseste, em Seattle e outros países, quando chega a Portugal são realidades diferentes em que nós depois temos que nos ajustar, temos que puxar as pessoas também para ter essa, vamos chamar essa velocidade, esse tracking, né? Sim, isso é verdade. Olha, isso é uma das coisas que talvez tenha sido mais difícil e que tenho, por exemplo, tenho trabalhado bastante internamente com a equipa e acho que em certos casos está a funcionar bem, outros não está a funcionar tão bem, que também tem sido uma aprendizagem para mim. Mas em Portugal, de uma forma geral, eu não sei se é só geracional, meu, no Claro. sentido de geração, mas eu acho que nós somos, de certa forma, pouco profissionais no sentido em Hum. que eh, vemos as relações profissionais como relações muito pessoais, ok? E, Certo. portanto, há uma, uma certa tendência para personalizar as coisas, para eh, tentar otimizar aquilo que uma vez me chamaram a atenção na Amazon, e foi um dos grandes choques que tive na minha vida profissional, Hum. que chamaram a atenção que eu estava a otimizar a coesão social. Ok? Isso demorou muito tempo para eu perceber o que isso queria dizer. Ou seja, que eu, como líder, não é? Hum. Em muitos momentos da liderança, estava mais preocupado com que as pessoas da minha equipa estivessem bem do que com o objetivo que me tinha proposto. E foi uma das coisas que eu me percebi, pá, eu estou a apanhar isto como um choque cultural, ou seja, ok, Claro, que é que eu faço isto? Eu faço isto porque, de certa forma, sou português. Percebes? Ou claro. seja, isto está imbuído na minha Sim. cultura. Não é? Ou seja, aquela capacidade de ser direto no ambiente profissional, estamos a falar no ambiente profissional, de ser direto, de dizer, olha, Uhum. eu acho que isto está bem, isto não está bem, isto tem de ser melhorado. Estás a perceber? Isto é uma coisa que é Certo. muito difícil de fazer em Portugal. Muito difícil. Ok? Sim, porque eu E acho que tu isso, tocaste aí num ponto, desculpa interromper isto, não sei se concordo, tocaste aí num ponto principal, é que as pessoas muitas vezes sentem que tudo é pessoal. Eu dizer que exato. isto ou aquilo, penso que eu às vezes tento, também tenho essa dificuldade, que é às vezes explicar o trabalho não está, até pode ser o meu, porque eu não passei a mensagem correta, né? Não transmiti corretamente. Não, não leves tão pessoal, isso faz com que as pessoas também não arrisquem e fiquem muito no conforto, não é? Exatamente, não arriscam, têm um bocado de medo, mas também, por exemplo, como líderes, depois também não são diretos, porque têm medo de ofender. Ou seja, cria-se um ambiente, Tudo politicamente não é o nosso objetivo, exatamente, mas somos todos estás a super simpáticos, mas otimizar, depois não. lá está, estás a otimizar a coesão social. E não é que as pessoas estão bem, que as pessoas que não vão ficar chateadas, tu não estás. Eu não estou a dizer que as pessoas devem ser brutas, reparem, que não é exato, Sim. não é isso que eu estou a dizer. Não, tu Estou a estás a dizer no dizer, final de contas estás a agradar todos e a todos, mas não estás a atingir o objetivo, que é aquilo que o Amazon te disse. Olha, amigo, podes ser amigo deles todos, podes andar bem exatamente. com eles todos, podes ir jantar, não sei o quê, mas no final do dia há um objetivo, ok? Não te esqueças disso. Ah, e a ordem das coisas é que é, primeiro é o objetivo e depois é ser amigo dos outros, porque é um ambiente profissional. E isso é uma coisa que é muito difícil para nós portugueses poderem E, fazer. e Muito transmitir isso, não é? É tipo forte, não é? transmitir, Vai uma... transmitir isso, e transmitir isso. Pá, porque somos um país pequeno, porque toda a gente se conhece, porque há aquela coisa, olha, vê lá, porque depois, sei lá, olha que isto é pequeno e mais para a frente ainda vais ver não sei o quê, ou ele é amigo do teu primo. Pá, é tudo assim, não é? E acho que Claro. quando vais para um ambiente gigante, tipo os Estados Unidos, isso dilui-se. Ninguém te conhece, ou seja. Ninguém te conhece, entre aspas, não é? Tu não és amigo de Sim, ninguém, se calhar és imigrante, nunca ninguém te viu, e isso está sim. na própria cultura, e portanto é aquilo naquele momento. Portanto, isso talvez tenha sido tal, a coisa que, para mim, tem sido o maior conflito. Primeiro, internamente, porque eu próprio também sofri bastante e tive de aprender e de evoluir,
E depois, vindo para Portugal, se calhar já com uma mentalidade um bocadinho mais americanizada, para o bem, para o bem, Formatada, preparada, né? Sim. para o bem e para o mal, treinada dessa forma, e depois também no próprio Reino Unido, também um bocadinho assim, embora diferente, mas apesar de ser uma empresa americana. Um, no Reino Unido, quer dizer, os britânicos não são assim, ainda são mais indiretos que nós, mas, Uhum. mas numa empresa americana, que também se continua a Claro. cultivar isso, não é? E praticamente não havia inglês na Google nem em Londres, portanto é um ambiente americano. Uhum. A mudança para mim foi muito complicada e eu tive muitos problemas no início a conseguir comunicar, porque agora havia a barreira cultural, mas ao contrário, estás a perceber? Ou seja, antes era eu nos Estados Unidos que me sentia estranho, ou eles estavam a ver com algumas limitações, depois passei a ser eu a pessoa que tinha dificuldade em comunicar porque ninguém comunicava no meu registro, não é? Claro. E foi um trabalho bastante grande que se fez, e eu acho que, por exemplo, hoje a Indutiva, por equilíbrio de várias forças, mas também por um bocadinho esta força que eu tento trazer, acho que está Claro. muito mais agressiva no bom sentido. Não é agressiva para Claro. fazer mal, é agressiva no sentido de vamos resolver o problema, eu vou Claro. usar uma palavra, vamos matar o problema, okay? Vamos Claro. eliminar o problema. Okay? E, portanto, e isso acho que está a ajudar a Indutiva a ser uma empresa melhor. Claro. Ou seja, tendo essa experiência, vamos lá, os big players e vamos chamar startups, tu vês interligações entre elas, que cada vez mais também se vê as próprias grandes empresas, como tu disseste, pegam nas pequenas e facilmente incorporam elas para não ter o custo de continuar a investir naquela área, ou seja, onde for, né? É. Sim, sim, sim. Eu acho que sim, acho que isso acontece muito repara, para uma startup é um dos tais exits possíveis, é sermos adquiridos por uma empresa maior que nos absorve como parte da equipa deles e pronto, e isso é um dos exits possíveis. Eh, Isso é uma forma de transferência tecnológica, ou seja, nós falamos muitas vezes em Claro. transferência tecnológica e quase sempre a conversa é entre as universidades e as empresas. Mas há uma outra forma de fazer transferência tecnológica, é as empresas comprarem outras empresas e absorverem essa tecnologia, não é? E se Uhum. calhar, se nós pensarmos assim, se calhar não é preciso que as universidades e as grandes empresas façam transferência tecnológica por si, se calhar são dois mundos Sim. que funcionam muito bem. Se calhar para nós queremos as empresas a fazerem as universidades e a academia a fazer cada vez mais startups, estar focadas em fazer startups o mais possível, porque depois a transferência tecnológica pode-se dar em grande medida, não diretamente com a academia, mas via as startups que saem da academia. E as grandes empresas podem adquirir startups e fazem essa transferência tecnológica. E isto pode resolver muitos dos problemas que há, até de próprio financiamento da academia, não é? Porque Isso mesmo. e reparem, é sempre muito difícil grandes organizações trabalharem, mas parece muito mais simples uma universidade ter um modelo em que consegue lançar várias startups e fica com uma porcentagem pequenininha que não seja bloqueadora. Às vezes é, e Sim, às vezes é. claro. Eu percebo. Eu sou pequenininha, suficientemente pequenininha. Repara, se essa startup for adquirida, isso depois reverte através para a própria academia, para a própria universidade. E é um modelo que parece mais justo para todos, mais flexível, e é um modelo de transferência tecnológica. E no final do dia no final do dia há uma coisa tangível. Eu às vezes sinto, no descredibilizando como é óbvio, a necessidade, que faz todo o sentido, parece que todos fazemos a coisa, mas depois é difícil de ter uma coisa tangível. Não é que todos tenham que ser empreendedores, até podem ser intraempreendedores na própria empresa, ou que todos tenham que criar startups, mas criar algo para a nossa sociedade, de forma que aquele esforço e investimento que foi feito por parte dessa pessoa se traduz em algo que tenha impacto na sociedade, não é? Eu acho que isso que estás a dizer, esse tipo de modelo é perfeitamente execuível, não é? Claro, agora a questão tem a ver com a mentalidade, lá está, a mentalidade, como é que nós trabalhamos isso tudo, não é? Sabes porquê? Porque há aqui um grande problema do ponto de vista de startups na academia, que é muito difícil alguém que esteja na academia criar uma startup. Porque para estar numa startup tens de estar a 110%. Não, nem sequer é 100, tens de Sim, estar a 110%. Okay? Isso é uma regra básica de uma startup. Quer dizer, para o bem e para o mal. Estás é numa isso startup mesmo. a 110%. Okay? É o que tens e o que não tens. Exatamente, é 110%. E, portanto, não é possível, ou é uma exceção das exceções, voltamos às exceções das exceções, seres professor universitário e teres uma startup. Não é possível. Ou pelo menos teres uma carreira de investigação e seres, e seres, Claro. e seres digamos, um executivo de uma startup. Isso não é possível. Ok? Não é possível. Não há super-homens nem super-mulheres
Não há super pessoas. Portanto, ou se é bom numa coisa ou se é bom noutra. Porque uma startup é, por definição, uma empresa que está sempre no red line. É isso mesmo, certo. Se tens de estar no red line, tens de estar a queimar, tens de estar quase no limite, tens de estar quase a arrebentar o motor sempre. Se não estás, não és uma startup, és uma outra coisa qualquer, não é? Pronto. É Certo. outra coisa qualquer. Pronto. E, portanto, há aqui um conflito de interesses entre quem seria potencialmente o criador da startup se está a fazer investigação Uhum. e se quer manter a fazer investigação, então não é possível fazer uma startup. São duas coisas, são dois mundos diferentes. Claro. Agora, se nós conseguimos criar aqui um esquema em que há participação das pessoas que continuam a fazer a investigação, mas a startup, de alguma forma, tem apenas alguns dos elementos que fazem a investigação que mudaram, que não vão querer dar aulas, que não vão estar, digamos, associados ao estudo de investigação, que vão mesmo pegar na startup e fazer os 95% do trabalho que faltam. Porque a investigação é só os 5%. Okay? Claro. O resto para uma startup é enorme, é uma coisa gigante, gigante. E, portanto, enquanto não se resolver este dilema, pelo menos em Portugal, nós vamos ter muita dificuldade na transferência tecnológica, porque há boa investigação, mas depois, ou se pede aos bons investigadores para fazerem startups, que é provavelmente um erro, porque estamos a perder um bom investigador. Não há uma sinergia, né? Talvez assim. Não, se calhar estamos a perder um bom investigador para ter um mau empreendedor, não é? Portanto, Sim. duas realidades diferentes. E, portanto, o que precisamos é que alguns destes investigadores que têm o potencial de ser bons empreendedores consigam fazer a transição e os outros não, continuam na investigação e há uma forma qualquer de voltar a linkar o valor para trás. E tem de ser ágil. E depois, a transferência tecnológica pode ocorrer simplesmente pela aquisição desta startup por uma empresa maior. Ou então esta startup cresce e tem a sua vida natural. Se pudesses responder, possivelmente, qual é o vosso objetivo, se calhar, como fundadores, de verem em Motiva, se calhar, nos próximos 2 ou 3 anos, não vamos dizer 10 ou 20, não é que não invalide, qual é que seria o vosso principal objetivo? Bom, nós neste momento fizemos aquilo que se chama o Product Market Fit, ou seja, encontramos um produto que faz sentido no mercado, estamos a ter alguma atração. O que nós procuramos nos próximos 2 anos, tivemos agora, levantamos uma ronda seed, portanto, neste momento temos algum músculo para poder continuar a desenvolver. O que nós queremos fazer agora é aquilo que é o caminho natural de quem vai de uma seed até à série seguinte, que é conseguir criar tração suficiente e revenue recorrente suficiente para sabermos que estamos numa trajetória de facto de crescimento. Isso passa por continuar a aperfeiçoar o produto, continuar a desenvolver o nosso modelo de negócio, continuar a trabalhar perto com os utilizadores para perceber bem o que é que eles querem. Nós já percebemos algumas das coisas, mas há outras coisas a surgir. Melhorar a nossa excelência de engenharia, que há sempre trabalho a fazer para que a nossa engenharia seja cada vez melhor. E, portanto, o que nós queremos fazer nos próximos 2 anos, essencialmente, é o que temos agora, muito melhor, muito maior, e com uma equipa mais forte para nos permitir dar o salto que vem a seguir e, obviamente, ter utilizadores, que é coisa base. Sem utilizadores não há startups. É isso mesmo. Vamos lá, com esta velocidade que as coisas andam, como é que vocês, tanto tu pessoalmente, mas como é que também a equipa Motiva se tentam, vamos lá, manter atualizados, se é que se podemos dizer isso, eu costumo dizer o que vi há 2 horas já não está sequer atualizado agora, como é que vocês tentam fazer esse exercício mais ou menos de... Isso é muito boa pergunta e posso dizer que é um desafio, mesmo para nós que vimos das áreas tecnológicas, é um desafio. E nós procuramos fazer algumas coisas que nos ajudam. Uma delas é tentar ter espaços frequentes, por exemplo, de 15 em 15 dias, em que alguém da equipa faz uma apresentação, por exemplo, de um paper recente que saiu sobre um determinado assunto. Nós temos alguns assuntos que seguimos e, portanto, tentamos fazer isso. E durante os primeiros 2 anos e meio fizemos muito isso, temos feito muito isso. Outra forma que descobrimos que funciona também bastante bem é receber no nosso grupo estudantes de doutoramento durante algum tempo, ou estudantes de mestrado. Trazem tipicamente, primeiro porque têm interesse eles próprios em aprender e é o trabalho deles aprender. Claro. Não é? E, portanto, depois, estando incluídos no nosso grupo, também nos ensinam, nós também estamos a acompanhar o trabalho deles e isso ajuda-nos a manter. E outra forma que nós temos é um bocadinho procurar nós próprios fazer pequenos pivôs, ou seja, por exemplo, agora, nós trabalhamos muito na área da simulação, não é? Na área de simulação há várias tarefas. Para construir um pipeline de simulação tens várias tarefas. Nós estamos sempre a tentar perceber como é que podemos, neste caso, porque é a nossa área de foco, como é que podemos
usar a inteligência artificial em cada uma destas pipelines. Nós já tínhamos uma visão para certas partes e estamos sempre a tentar melhorar, sempre a aprender. Portanto, há uma procura, eu diria, não digo Constante. automática, mas constante, uma curiosidade constante que surge nas nossas próprias áreas. Mas é assim, isto toca apenas uma coisinha de tudo que está a passar. Portanto, nós não conseguimos muito mais que isso. É muito difícil. Mesmo que não dormíssemos. É muito difícil e, portanto, a ideia é estarmos em contato com outras pessoas que aprendam e que nos ensinam. Portanto, quer sejam alunos, quer sejam projetos, quer sejam, por exemplo, É projetos troca de experiências, ouvir as pessoas até se calhar para vos questionar porque é que vocês estão aí por aí, ou porque é que vocês não fazem Exato. isto, ou tudo. Projetos europeus nos quais nos estamos a tentar, agora um projeto europeu que está a arrancar connosco e que vai trazer um aluno de doutoramento para trabalhar connosco. Portanto, acima de tudo é ter pessoas que estão a trabalhar na área muito próximas de nós para nós aprendermos com elas. Boa. Isso é importante porque eu gostava de ser abertura não só interna, mas também externa, porque faz esta sinergia de quem está no mundo do trabalho e quem está no mundo. Uma pergunta se calhar mais, é difícil se calhar de responder, mas que não dá pedidas. Tendo já ligado a este mundo, como é que tu vês a inteligência artificial nos próximos tempos, não é? Ou seja, a gente vê tanta coisa todos os dias a sair, temos sempre o nosso Elon Musk aí a tentar também provocar aqui às vezes as pessoas. Como é que tu vês aqui o futuro a nível de inteligência artificial e as próprias organizações, porque têm que se adaptar a esta nova realidade? Eu acho que não é o futuro, é o presente, não é? Olha, é assim, essa é uma pergunta muito É sim, ampla muito ampla, é por isso é que temos e há aqui. várias coisas aqui que podemos falar. A primeira coisa, eu sou muito pragmático, eu costumo sempre dizer que inteligência artificial não é magia, é engenharia. E é uma área da engenharia. E, portanto, há coisas na área da engenharia que nós percebemos mais que outras. Repara, já se construía pontes antes de se perceber tudo sobre estruturas e materiais, não é? Portanto, ou seja, não me assusta que certas partes desta inteligência artificial ainda sejam mal compreendidas. Estamos a falar de uma tarefa da engenharia, não é? Quer dizer, Certo. não é, as pessoas usavam o fogo antes de compreender a combustão. Quer dizer, nós não precisamos de perceber tudo de uma tecnologia para a poder usar, desde que percebemos mais ou menos quais são os limites, não é? Portanto, não acho que tínhamos de perceber tudo. Isto só para afastar aquele fantasma de que que isto é um bicho. Não, não é um bicho. É um bicho como muitos outros que nós conhecíamos parcialmente, fomos capazes de os usar com cuidado e depois mais tarde começamos a perceber melhor como é que eles funcionavam. E eu acho que a inteligência social é um pouco assim, que é uma área, é uma tecnologia complexa do qual nós vamos percebendo algumas partes. O que é que eu vejo? Eu vejo que nos próximos anos essa tecnologia vai encontrar mais casos de uso. E, portanto, nós estamos a tentar navegar um pouco nessa onda, que é, nós sabemos que vai haver cada vez mais casos de uso da inteligência artificial neste mundo que junta engenharia, ciência, simulação, e nós estamos a tentar criar uma plataforma para isso. Portanto, nós acreditamos que pelo menos nessa área vai entrar, não é? E, portanto, para mim, a principal questão e aquilo que eu vejo é e eu, aliás, tenho falado bastante sobre isto, que é, acho que a discussão que nós, em Portugal, devemos ter sobre estas coisas de inteligência artificial não é tanto sobre os perigos, ou sobre as questões éticas, ou sobre que vai acontecer isto, ou aquilo outro, é como é que nós podemos participar nessa revolução. Nós somos um país que esteve sempre industrialmente atrasado. Sempre. Ok? Basta ver que mesmo hoje a nossa maior indústria é o turismo. É o turismo. É o turismo, é a nossa maior indústria, não é? Portanto, entre aspas, fazer queimas e tirar finos é a nossa maior indústria, não é? Quando as coisas assim um bocadinho importantes, ok? Mas é importante, ou seja, não é fazer aviões, não é fazer fármacos, ok? Nós não somos esse país. Certo. Portanto, não sendo esse país, a nossa preocupação devia ser, está aqui uma tecnologia que eventualmente vai alavancar uma nova vaga de avanços económicos. Como é que nós podemos ser mais participantes e menos treinadores de bancada, como temos sido em quase tudo que fazemos até agora, não é? E, portanto, como é que eu vejo? Eu vejo eu vejo a inteligência artificial como uma oportunidade enorme para um país como Portugal. Mais do que vai acontecer nos Estados Unidos, ou na China, ou não sei o quê. Isso deixa-os falar. Isso é outro campeonato. Isso é outro campeonato. Não é só outro campeonato, são outras sociedades, com outras preocupações. Sim, outras culturas, outra formação, com outros standards económicos, com outros modelos políticos, deixa estar. O que eu acho é que nós, em Portugal, um país que só em 1963 foi capaz de produzir aço em escala, com a abertura da siderurgia nacional, olha, 2023 há 60 anos.
Repara, nós só há 60 anos é que conseguimos produzir aço em quantidade suficiente para fazer um avião. Portanto, nós nunca podemos ter uma indústria aeronáutica, por exemplo, não é? Só para saber a dimensão da coisa, não é? Portanto, a nossa conversa não pode ser a conversa que tem um país como os Estados Unidos, ou como tem... Não, tem de ser uma conversa diferente de aproveitar isto como uma alavanca para o nosso futuro. Totalmente de acordo. Ou seja, abraçar, de vez, muitas vezes, até se esperar pelos outros para fazer. Eu acho que Sim, isso parte da iniciativa de nós, pá, é coisas que não vão correr bem, faz parte do processo de crescimento. Agora, exato. ou nós avançamos, ou vamos estar sempre à espera dos outros para fazer. Exatamente, é exatamente isso. Ou nós Boa. avançamos, ou vamos ser sempre seguidores. E se somos É. seguidores, ficamos com as migalhas. Tendo em conta a nossa dimensão e fatores económicos, políticos e o que seja. Diz uma coisa, uma pergunta aqui que me estava a nascer, que é, qual é da tua experiência de ter a oportunidade de trabalhar tanto com empresas lá fora e cá? Como é que tu sentes esta literacia, vamos chamar a maturidade? Eu não digo de IA, às vezes até digo de dados, não é? Porque eu costumo dizer, se não existir dados, dados é que funciona como alimentos para os seres humanos, não é? Como é que tu vês existe muita discrepância da tua sensibilidade? Vês as empresas cada vez a adotar isto como têm mesmo que fazer e não só ficar ali na cabeça? É assim, quando se fala em empresas, há muitas empresas, não é? Portanto, o termo empresas tanto pode querer dizer uma empresa que faz tacos de madeira, Uhum. como uma empresa que faz chips que vão para satélites, não é? Portanto, depende Certo. das empresas, não é? Depende das empresas. A questão é, qual é o perfil empresarial de cada país e qual é essa maturidade desse perfil industrial? E, portanto, quando nós voltamos ao mesmo, quando nós estamos a falar do perfil industrial de um país como o Reino Unido ou como a Holanda, Uhum. que neste momento, por exemplo, tem uma das empresas mais valiosas da Europa, não é? Que faz aqueles dispositivos de luz ultravioleta para marcar para poder Sim. desenhar os chips nas wafers, não é? Portanto, essa empresa, cada equipamento, já não sei quanto é que custa cada equipamento, ou seja, uma unidade é assim uns milhões. É uma coisa completamente ridícula que até assusta. Pronto, eles Nem fazem. sabe ler os números. É assim, os números são tão grandes que até, pronto, não é? Portanto, a questão é mesmo esta, a questão não é se as nossas empresas têm mais ou menos maturidade para as questões de dados, etc, etc. A questão é, se as nossas empresas estão numa zona de perfil tecnológico para as quais os dados fazem diferença. Uhum. Se eu tenho uma empresa de tacos, pá, cortar tacos mais para a direita, mais para a esquerda, vai ter pouco peso. Se eu estou numa Uhum. empresa que faz, voltamos ao mesmo, faz chips ou tem um processo industrial que utiliza um recurso muito caro, aí as coisas fazem diferença e, portanto, a potência para os dados é naturalmente maior porque tu Claro. queres otimizar o teu processo. Acho que é mais essa a questão. Em Portugal, voltamos ao mesmo. Olha para o PSI 20. Quantas empresas tecnológicas é que tens no PSI 20? O PSI 20 são para aí 17 empresas, nem sequer é PSI 20, É não isso é? que eu ia dizer, nem sei, nem vi, mas pronto, eu Não percebi sei, isso que não sei queres quantas dizer. empresas é que são, não é? Mas Sei, acho que pronto. são dizer. Mas quantas empresas tecnológicas, ou seja, as grandes empresas tecnológicas, não, desculpa, as grandes empresas portuguesas não são tecnológicas. O nosso perfil tecnológico é muito baixo, de uma forma geral. Sim, Portanto, sim. as nossas grandes empresas, aquelas que poderiam ter dinheiro para investir nestes projetos, não têm essa necessidade, naturalmente, porque não é a vocação delas. E, portanto, Claro. a pergunta que eu acho que devemos fazer as nossas empresas só têm maturidade suficiente de dados? Eu acho que sim. Aquelas que realmente precisam, acredito que Certo. sim. Acredito que sim. Eu vejo muito bons exemplos de empresas que têm uma boa infraestrutura de dados Boa. Uhum. e que têm trabalhado bem e há muito talento em Portugal. Há muitas dessas? Não. São aquelas que são mais visíveis? Se calhar também não. Mas Claro. que há. Boa. Aqui já quase, finalmente, algum livro, algum filme, alguma palestra que gostasses de recomendar? Olha, eu estou a acabar de ler um livro que é a História da Primeira República, do historiador o Fernando Rosas e da Maria João Rola, acho que é assim que se chama, são os historiadores, eu posso Uhum. verificar. É um livro com muitos ensaios de para aí 20 páginas, que retrata aquilo que era Portugal, desde mais ou menos o início do século XX até à passagem para a República, os anos da República, da Primeira Guerra Mundial, a questão depois do pós-guerra, a ditadura militar de Sim. 1926 e depois a entrada no Estado Novo. E acho que é um livro muito interessante, que eu acho que recomendo mesmo, mesmo, mesmo muito,
porque Fernando mostra Rosas e Maria Fernanda Rola, isso mesmo. exatamente, exatamente. É a história da Primeira República em Portugal. A história da Primeira República Portuguesa. É um livro com uma capa verde, pá, enorme. Tem Bastante. um timing, não sei se é apropriado, mas pronto, não era o nosso objetivo da conversa. Estou a brincar contigo. Só digo isto porquê? Porque é um livro que retrata um Portugal de há 100 anos, precisamente, mais ou Certo. menos, em que os paralelos com a atualidade, quer a nível daquilo que é a nossa literacia, de uma forma geral, das nossas questões económicas, daquilo que era a indústria na altura e que é a indústria agora que Uhum. existe, as convulsões sociais, as instabilidades dos governos, etc. O nosso papel na Europa, como é que funcionava. E é muito Certo. interessante perceber que parece que não mudou muito. Okay? Que o nosso Boa. papel não mudou muito. O nosso papel no ecossistema geral é o mesmo. Somos o Mesmo. mesmo, um bocadinho periférico, que está muito nas mãos dos outros, que não tem um rumo próprio. Portanto, é interessante ver isso e é interessante ver depois também a radicalização que, que o país foi sofrendo até chegar ao Estado Novo. O que, mais uma vez, fazer alguns paralelos, e estamos a ver a nossa política a evoluir, não é? Acho que é um livro que vale muito a pena ler. Com alguns padrões de inteligência artificial, agora estou eu na brincadeira. Diz-me uma coisa, algum conceito que te deram que tu guardes como referência? Pá, sabes que eu sou uma pessoa muito teimosa, para o bem e para o mal, e portanto eu acho que não há assim muitos conselhos que eu me lembro Uhum. de ouvir, de manter, não é? Acho que um Uhum. conselho que eu agora estou a tentar ter mais cuidado, e que estou a ouvir, que já várias pessoas me disseram isso, e eu agora estou a tentar absorver, e é um passo na minha melhoria contínua, é ouvir mais os outros. Okay? Falar menos e ouvir mais os outros, que é uma coisa que com esta idade eu já devia ter aprendido, acho eu, mas que acho que é um grande conselho que eu agora estou a tentar passar à prática. Boa, excelente, excelente conselho. Última pergunta e possivelmente a mais fácil. Sobra tempo para algum hobby? Queres partilhar connosco? Opa, eu acho que não salva tempo para muito, sabes? É uma das coisas que eu sinto dificuldade, por isso o único hobby que eu tenho é aquele que talvez seja o hobby mais simples, que é pegar nas sapatilhas e correr um bocadinho, porque não precisa de preparação, faço em qualquer momento, desde que tenha as sapatilhas e os calções, vou. Portanto, é o único hobby que eu tenho neste momento, é isso e ouvir música. Correr a ouvir música é o meu hobby. Boa. E no fim de contas só depende de ti, né? Como costumo Só para dizer. mim, exatamente. Olha, isso é uma das coisas muito engraçadas, porque muitas vezes eu estou a correr e isso por acaso é uma observação engraçada, porque estou a correr e às vezes estou a sofrer, epá, está-me a custar. E penso assim, mas, pá, estou a sofrer porquê? Isto olha, só depende de mim. Não, eu não tenho, é só por um pé a seguir ao outro, eu não tenho que esperar por alguém para fazer seja o que for, não vai acontecer aqui nada, a não sei que me caia uma árvore em cima, mas assim, não há Claro, uma coisa que me vá claro, impedir de fazer isto. Pá, e realmente correr, apesar de às vezes ser difícil, é libertador, porque de facto só depende de mim. claro. Sim, e aquele, ou seja, se estás quando queres, ou seja, paras quando queres, se não quiseres não fazes, enquanto se for com outros colegas correr, tu já tens uma coisa quase compromisso, de obrigação, aquilo que também se exige nas organizações, e torna aqui às vezes já não é um prazer, já é mais também tenho que ir, né? É isso, é isso. Olha, Luís, chegamos ao fim, agradeço imenso a tua disponibilidade e mais uma vez parabéns pelo vosso projeto. Obrigado. Obrigado.